Boa tarde, Brasil. Boa tarde, brasileiros e brasileiras. Mais uma vez, com imensa alegria, nesse canal que tem como tema Cristo Misericordioso. Venho falar, amados, um pouco sobre o título se chama O Verbo Divino, né? Que a gente possa saber mais sobre o Verbo Divino. Quem é o Verbo Divino? Será que muitas vezes a gente sabe quem é o Verbo Divino? Meus amados irmãos, peço que você se inscreva no canal, né? Ative lá, dê um like lá no sininho lá e compartilhe, beleza? Para que esse vídeo pela misericórdia do Senhor, ele possa chegar a muitas e muitas pessoas. Aqui não tem cor, raça, religião, partido, não. O objetivo aqui é para que eu, você, nós, a humanidade, possa se aprofundar as coisas divinas, ok? Beleza? Vamos lá. Título: O Verbo Divino. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, aí você vai ler. Aqui eu vou lendo e fazendo a reflexão, ok? Tá bom? No princípio, meus amados irmãos, era o Verbo. E o Verbo estava junto de quem? De Deus. Porém, o Verbo era e é o próprio Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada foi feito. Isso é muito importante para que para que eu, você, a gente possa mergulhar nas profundezas, né, do Espírito Santo, na profundeza da palavra de Deus, assim como nós damos um mergulho dentro de uma piscina ou num açude, a gente vai lá bem fundo. Profundeza é fundo, não é isso? Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. Porém, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Tá vendo aí? Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunho. Veja como é lindo. Este veio, né, como testemunho para dar testemunho. Ou melhor dizendo, para testemunhar, né? Porque ele veio para quê? Para dar testemunho da luz, a fim de que todos cresçam. Todos crescem em quem? Né? Vamos lá. Por meio dele, por meio de João, a fim de que todos nós crescem em Jesus Cristo. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Não era João Batista que era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que vinda ao mundo iluminar todos os homens, mulheres, crianças, idosos e daí em diante. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. Quem? Veio para todos nós, amados irmãos. Entendeu? Repito. Veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Veja bem o nosso ponto fraco. Veja bem até onde nós, seres humanos,
né, chegamos. Mas a todos aqueles que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Então, meus amados irmãos, não basta somente a gente nascer nesse mundo, do ventre de nossa mãe, né? Por isso que tem o batismo, né, de criança, que a gente somos selados. Aqui não estou com demagogia, com igreja evangélica, de maneira alguma. Estou falando do batismo, né, da criança. Então, o que aconteceu? O que acontece? Quando a gente recebe o selo do batismo do Espírito Santo, na água, quando o padre, na pia batismal, que ele diz: eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir dali, os pais, né, já se sentem alegres porque Deus já recebeu o seu filho como seu filho. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. O Verbo se fez carne e fez o quê? E habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio da graça e de verdade. João dava testemunho dele e clama: eis aquele que eu disse a vocês, o que vem depois de mim é mais do que eu, por quem existe antes de mim. Todos nós recebemos a sua plenitude e graça sobre graça. É forte. Todos nós. João disse que todos nós, né? Todos nós recebemos, né, graça sobre graça. Isso é muito importante. A ele foi dada por Moisés a graça e a verdade. Veja bem, a ele foi dada por Moisés a graça e a verdade. Vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Lindo e maravilhoso. Meus amados, vamos falar um pouco, né? Vamos meditar um pouco sobre isso. Esse texto, né? Esse texto que abre o Evangelho de São João fala de forma bastante poética da criação e do mistério da salvação dos homens. Veja bem, este texto de São João, né? Ele fala lá no Evangelho de São João, fala de forma bastante poética da criação e do mistério da salvação dos homens. A palavra nos diz, meus irmãos, que tudo o que há no mundo foi criado por Deus. Tudo o que há no mundo foi criado por Deus. E por que a gente não dá tanto valor? E por que a gente deixa a ganância, né, tomar conta dos nossos corações? Onde tantos e tantos precisam, né, de conhecer o Verbo divino que é Deus Pai, de valorizar, não só conhecer, mas de valorizar as coisas divinas. Não diz como se
deu a criação, não diz se ele se evoluiu de algum animal ou se houve uma explosão ou sinais diversas eras, ou anda foi se aproximando. A essência do texto é de que tudo o que há no mundo foi criado por Deus. Fala também da salvação, o Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso aconteceu para que nós pudéssemos compreender o grande valor do amor e amar. O substantivo que é Deus, e também é o verbo, o conhecido e a ação. Falar-nos de João, melhor dizendo, de João Batista, um anunciador nasceu de um milagre, filho do sacerdote Zacarias e da prima de Maria, né, de Nazaré. Isabel foi o anjo Gabriel quem anunciou o feito. O casal tinha uma idade avançada. Quem anunciou o feito, o caso tinha melhor dizendo, uma idade, né, avançada. Isabel era considerada estéril. Não tinha filho. João era a voz que clama, que ecoava no deserto. Vivia como uma certa, sem bens, sem preocupação materiais. É o que a nós seres humanos, buscando no dia a dia o consumismo de bem material e deixando Cristo para trás. Muitas vezes, meus amados irmãos, não queremos ter a atitude de João Batista. João não se apegava a bens materiais. João se apegava à pessoa do ser humano. Era o maior desejo de João Batista que o ser humano conhecesse a verdadeira luz, porque ele testemunhava a luz e ele apresentava a luz. Foi ele quem batizou o próprio Jesus Cristo. Está entendendo? O batismo é tão importante, meus amados irmãos. Seja você batizado na igreja evangélica ou na igreja católica, mas se você que está me ouvindo não levar a sério o batismo, você não está andando como cristão. Tá certo? Quando no texto sobre Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi o profeta e o libertador com quem Deus falava face a face. Moisés significa tirado das águas. Sua sobrevivência foi um milagre. Foi salvo da morte a que teria sido condenados todas as crianças de origem hebreia, do sexo masculino, pelo faraó que tinha medo do crescimento desse povo intruso no Egito. Moisés ficou em uma cesta e foi encontrado pela filha do faraó. Moisés foi escolhido para libertar o povo. E caminhar com ele pelo deserto após várias negativas de faraó e das pragas que acometem.
o seu povo. O faraó deixa o povo ir. Depois se arrepende, mas o povo já estava diante do Mar Vermelho. Moisés consegue cruzar o Mar Vermelho e conduz o povo de Deus a receber as tábuas das leis advente. O povo adverte o povo da idolatria e o caminho incansável até a terra prometida. Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. O escolhido para continuar sua missão foi Josué. Veja bem, nesse texto aqui, que eu estava dando uma observação, é muito forte para você católico, para você evangélico. Onde diz aqui, e conduziu o povo de Deus a receber as tábuas da lei, adverter o povo da idolatria. E quantas idolatrias tem dentro da igreja católica, meu irmão? Sem brincadeira. Por amor de Deus. Mas você é contra a igreja católica? Não, de maneira alguma. Jamais eu sou contra a igreja católica. Mas você é contra a igreja evangélica? De maneira alguma. Mas, meus amados irmãos, acharam uma prata lá com um velho barbudo, cabeça branca, né? Aí, Divino Pai Eterno, que tem o rosto de Deus. Meu irmão, ninguém nunca viu a face de Deus, meu irmão. Eu concordava se tivesse a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, o símbolo da pomba que é o significado do Divino Espírito Santo e a imagem da pessoa de Nossa Senhora de Maria de Nazaré. Se você é contra a imagem, não sou não. Eu sou contra a idolatria. Entendeu? Felizmente. É uma crítica construtiva. Não é eu que digo, tá aqui, ó. Adverter. Entendeu? Moisés veio adverter o povo da idolatria. E caminhar, entendeu? E caminhar incansavelmente. Incansavelmente. A terra prometida. Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. O escolhido para continuar sua missão foi Josué. Meu irmão, foi muita batalha, viu? A história lá do Êxodo, está toda a história lá no Êxodo lá, certo? O texto evangélico de São João fala ainda da luz que veio ao mundo para iluminar. E aqui vai a nossa reflexão, queridos irmãos, católicos e evangélicos. Aqui vai a nossa reflexão. O tema da luz para a gente, meus amados irmãos, está presente em toda a palavra de Deus. A criação do mundo e do homem é uma vitória da luz sobre as trevas. São Paulo revela que o Cristo é filho da luz, com certeza. E o que significa ser filho da luz? Vamos lá. O sentido de trevas ou escuridão é dado àquilo que não se vê. Você vê o que na escuridão? Nada. Você nem si próprio se vê. Fique na escuridão e bota um espelho na sua frente, para ver se você se vê. A não ser que acender a luz. Não é isso? Não se vê. Ou aquilo que não se pode ver. Porque o Evangelho, entendeu? Porque o Evangelho. Por exemplo, e o que acontece em nossas vidas? Vamos lá. Por exemplo, a violência no mundo, a corrupção,
a mentira e o pecado nos remete para as trevas. Então, a violência nos remete para a escuridão, para as trevas, certo? A corrupção nos remete à corrupção na sociedade, à corrupção dentro da igreja católica, à corrupção dentro das igrejas evangélicas, à corrupção dentro da democracia. Tudo isso nos conduz e nos leva para a escuridão, para as trevas, tá certo? É muito importante a gente acordar. Entendeu? Por exemplo, um marido que a esposa, a sua mulher, ou que trai sua relação, esconde a ação vergonhosa. O pai que mente para o filho, ou o filho que mente para o pai, não quer ser descoberto. O falso médico, o advogado, todos de alguma maneira vivem na escuridão. Então essa colocação da luz, das trevas e da escuridão, é tudo isso que acontece no meio da sociedade brasileira e no mundo inteiro. São tudo isso que nos leva à escuridão e nos leva às trevas e não à luz. Tá certo, amados irmãos? Vamos lá, dando continuidade. A luz revela-se há alguma sujeira na casa. Se as luzes estão apagadas, as pessoas não conseguem perceber, não é isso? As pessoas não conseguem perceber a ausência do cuidado da limpeza. Ou quer dizer, estando apagado, você não sabe se está sujo ou se está limpo. Quando a luz se acende, o que era sujo começa a ser limpado. Claro, verdade. Cristo é o Filho da luz. Aí já vamos lá. Aí já começa. Se sua vida está ficando na escuridão, é porque as luzes estão se apagando na sua vida. A luz do amor apagou-se, a luz do perdão apagou-se, a luz da valorização, de valorizar o seu irmão, independentemente de quem for, não é isso? A luz de você enxergar, entendeu? Os maus caminhos, a luz de você enxergar aquele irmão que não quer nada com Cristo, você tem que se afastar, essa também é a realidade. Não queira o mal dele, mas ore por ele, entendeu? Para que a luz chegue até ele. Essa é a verdade. Porque Cristo é o Filho da luz. E os cristãos são convidados. Nós, é o que eu estou acabando de dizer, nós somos convidados a ser novos cristãos. Entendeu? Portanto, todos nós somos chamados a ser filho da luz. A ser filho da luz é caminhar junto com a luz. Temos cultos e cultos? Temos, mas tem conserto para se consertar os cultos e cultos que dá na luz da sua vida. Qual é os cultos e cultos? É aquelas pedradas que vêm para querer apagar a sua luz, para querer botar você nas trevas e na escuridão. Quem vive no escuro tem medo da luz. Quem passa alguns dias dentro de um quarto escuro, com as janelas fechadas, quando entra na primeira freta de luz, na primeira festa de luz, tem a sensação de cegueira, de tanto que a luz incomoda. É preciso se acomodar com a luz, para que os olhos enxerguem mais. De fato,
as paisagens que antes estavam escondidas. A escuridão não remete aos erros, não os erros que cometemos. Tá certo? Errar faz parte da vida. Errar faz parte da vida. A escuridão faz parte dos erros. É aquilo que eu falei. É os curto-circuito. Veja bem. Vou lá para novo. Deixa eu ver aqui. Sim. A escuridão faz parte dos erros. Certo? Em cuja permanência insistimos. Se nós insistimos nos erros, insistimos estar na escuridão. Há tantos erros que são facilmente percebidos, há tantos erros que são facilmente percebidos, mas as nossas teimosias e comodismo nos impedem a busca de uma nova vida e de uma nova luz. Corremos nós mesmos nos mesmos erros, evidentemente a doença que mácula uma vida. Sei o quanto, irmãos, nossos doentes de alcoolismo tentam se livrar e não conseguem. Não julguemos a nenhum deles. Há muitos que acusam e julgam. Muitas vezes, sem olhar os seus próprios erros. Irresponsavelmente fraco. O alcoolismo é uma doença e o usuário da droga também elicitas também viver em um inferno de vício. O inferno da escravidão. Por isso, previne. É tão importante quando o problema surge, é preciso paciência, perseverança e muito amor para poder ajudar aquele irmão que está se autodestruindo. E aí, irmão? Beleza? Pronto. Aí está aí o vídeo de hoje. E que Deus ilumine você. E que Deus ilumine a mim. Que a gente possa, fazer que nem Moisés, que nem Josué, que nem João Batista. Eles nunca desistiram. E que você não julgue quem vive na bebedeira, quem vive nas drogas, seja lá o que for. Mas pelo contrário, seja luz para eles, para que eles possam alcançar, a enxergar que Cristo é a verdadeira luz. Um abraço e Deus abençoe.